as bênçãos, né, de Deus para que a gente esteja sintonizado com, com realmente aquele que é o plano maior que é para nós. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 de Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos falar sobre a virtude. E vamos explanar aqui a respeito, inclusive, da construção, como é que é o processo de construção das virtudes em nós. Quando a gente trata na questão da virtude, a gente introspecta em nós uma visão da evolução, em um campo de observação daquilo que detém a nossa personalidade hoje, as nossas expressões. Nessa análise das nossas expressões, dos nossos sentimentos, é que nós conseguimos nos entender e nos identificar como elemento ainda suscetível a muitos movimentos libertadores. E o Evangelho de Jesus vem colaborar conosco nesse movimento libertador. Ele traz diretivas, traz direcionamentos para que possamos investir, nos esforçar para a libertação desses elementos que nos impedem de alcançar a felicidade. E todos aqui presentes com certeza almejam essa felicidade, que não é a felicidade que o mundo propicia, é uma felicidade que a vivência espiritual ela desenvolve em nós, ela nos oportuniza isso. E quando a gente fala do Cristo que ele fala no mundo tereis aflições, e que a felicidade não é desse mundo, ele não está nos trazendo uma maldição, está apenas chegando a uma conclusão que até que se liberte o espírito dessas amarras do egocentrismo, do orgulho, ele ainda não pode se considerar candidato à aquisição dessa felicidade. Essa felicidade ela tem que haver um desprendimento do mal que existe em nós para que essa aquisição se transforme em aquisição verdadeira que a espiritualidade chama de virtudes. Exige de nós, sim, uma dedicação, mas ela é factível, ela é real para a gente e ela pode ser agraciada daquele que se esforça por entender inicialmente, por compreender e por viver. E essa vivência, ela traz para a gente esse grande movimento de amor, e a gente está falando numa constituição de amor que talvez a gente esteja começando a entender aqui agora, mas precisamos aprofundar nesse estudo, porque o amor ele parte de uma estrutura que é a própria negação do mal que existe em nós, é a resistência. E depois, com naturalidade, quando nós aderimos a esses movimentos libertadores, aí nós podemos considerar que adquirimos uma virtude. Nós vamos falar disso aqui hoje. Tá? A base do que a gente está trazendo aqui está numa fala do Cristo, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. É uma fala que, assim, ela é estudada muito profundamente e ela causa um certo deslumbre. Poxa, ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito? Porque você está numa contraposição de uma perfeição que é absoluta de outra perfeição em nós que é relativa. Porque nós não conseguimos viver ainda essa perfeição próxima do absoluto, que é próxima daquele exemplo de estar liberto de todo movimento direcionado para qualquer elemento do mal. E aí, mas é uma frase muito forte, porque o verbo está no imperativo. E como é que nós analisamos a questão do imperativo, da imperatividade, da questão disso? E aí a gente precisa entender por que ela é tão imperativa. Por que é uma ordenação de um ser iluminado através do seu próprio do seu próprio mérito, que nos direciona que sejamos perfeitos. Que é um imperativo natural, consagrado pela vida, e que nos chega a todos. E aí, considerem-se convidados, convidados, acho que você estava convocados, acho que é a palavra mais correta, a essa perfeição, cada um de nós, numa maneira muito pessoal.
Então, cada um que aqui está, seja ele encarnado ou desencarnado, está recebendo de Jesus agora uma diretiva imperativa, uma convocação ao direcionamento da perfeição. A gente vai entender isso também. E aí vem a pergunta: é um processo contínuo? A gente sabe que é, né? Devemos estar sempre nos aperfeiçoando? Não é melhor fazer corpo mole, curtir a vida, se é que se pode curtir a vida, né? De certa forma, ela tem sido tão desafiadora para a gente e tal. E aí a gente vai entender também, nesse estudo aqui, essa dualidade entre progresso material e progresso moral. Infelizmente, nosso entendimento como espírito ainda separa esse progresso material do progresso moral. Mas o nosso futuro, quando nos libertarmos de certos elementos que um deles a gente chama de materialismo, esses dois elementos, progresso material e progresso moral, se juntam e são uma coisa só. E aí a gente consegue entender a potência desse direcionamento para a perfectibilidade. Ok, gente? E qualquer coisa, eu não estou vendo vocês, porque a minha tela está ocupada, mas podem chamar aqui no microfone mesmo, não tem problema não. A nossa meta é essa lei de progresso, e aí não nos esqueçamos aqui de trás que ela é um impositivo, está imperativo, é uma convocação, esse movimento de evolução ele é uma convocação e é feito através da própria vida nós, que se articula na nossa estrutura por intermédio de convites que, se não atendidos, se transformam em convocações em sofrimento. Não sei se vocês conseguem perceber isso. O mecanismo da vida ele tem uma direção e quando nós aferimos uma direção contrária, nós atritamos. E aí surge o sofrimento. Então, essa convocação, esse chamado, ele é feito inicialmente por um convite, que a negação desse convite de nós nos revela nos rebelar contra a vontade de Deus, e isso é atritar contra a vida. Atritar contra a vida, todo atrito gera um desgaste. Esse desgaste é proporcionado pela dor na nossa vida. E aí a gente atende esse chamado pela dor. E é interessante, a criação dessa dinâmica, ela não foi feita para um sistema de obediência e um sistema de uma ordenação direta de um ser celestial. Ela foi feita num condicionamento dos filhos a serem felizes e a construírem, através do seu próprio protagonismo, sua própria felicidade. Então, cada um de nós aqui terá que ser o protagonista, o construtor da sua própria felicidade. Deus não vai nos dar essa felicidade. Ele quer que nós sejamos autônomos, ele quer que nós sejamos desenvolvedores pela nossa própria vontade dessa estrutura, desse caminho. E o Cristo é o grande alerta. Ele veio trazer o regimento desse movimento libertador. É uma propositiva de libertação. Eu não sei se todo mundo consegue entender dessa forma. E que está submetida na nossa vida através da lei de progresso. E o que é a lei de progresso? A lei de progresso, gente, se a gente for entendê-la no nosso contexto, é aquele movimento que nos permite o nascer do sol, o entardecer ou anoitecer, em sequencialmente, para que nós tenhamos várias chances de modificar uma caminhada diária, através de reflexões, através de atitudes no bem, através de pensamentos altruístas. A vida, sabendo que nós somos seres complicados, ele nos permite ter essa chance 365 vezes ou 366 vezes em um ano, e não sei quantas vezes em uma vida, porque ele sabe que nós somos seres ainda complicados pela nossa própria vontade. Então, essa lei do progresso é uma lei de extrema caridade para nós. Ela nos permite, a cada dia, ao acordarmos, construir um dia totalmente diferente para a nossa alma. Mas a gente sucumbe.
ficamos com raiva do outro que fala alguma coisa, a impaciência chega, o tratamento ríspido no trânsito sai da nossa alma e se externa numa facilidade muito grande. Então se espera de nós, a cada chance de vida, a cada amanhecer, a cada acordar, que nós tenhamos um esforço para direcionarmos as nossas atitudes e pensamentos e sentimentos para o bem e sermos categorizados como bons. Porque as expressões da imperfeição já são muito latentes na nossa vida, em forma de impaciência, em forma de arrogância, em forma de orgulho, vaidades, etc. Essas expressões são comuns em nós. Então, a vida, ela conhecendo e é criada por Deus, ela já nos permite, em várias chances, que nós transformemos pelo menos um dia de vida. E aí não esqueçamos, é muito interessante, quando esse embalo do bem ele começa em nós começamos a combater os maus pensamentos, os maus sentimentos, as nossas más atitudes, um vai puxando o outro. Então, aí quando ele se estabelece em nós e a nossa vontade é natural para que isso aconteça, quer dizer, a gente não precisa combater nada na gente para ser do bem, isso é uma virtude. Olha que interessante, vocês já pensaram nisso? O que é uma virtude em nós? É aquilo que se expressa por nós por intermédio de esforço nenhum, mas que tem propensão ao bem. Aí eu adquiri a virtude. Enquanto eu estou combatendo, ela não é virtude. Ela não está consagrada em nós, ela não está estabelecida em nós. Não está conquistada ainda. Porque ela exige um movimento contrário. Ela é um movimento contrário à minha vontade, ao meu comportamento. E aí, a gente consegue fazer isso, gente, através das repetições. Eu tenho maledicência. Adoro falar mal dos outros. Amanhã eu vou falar menos. Depois amanhã eu vou falar menos ainda. Depois eu vou falar menos. No dia tal eu consegui combater, não falei nenhuma vez, mas está combatendo ainda. Aí daqui a pouco isso fica natural. Não, eu não consigo falar mal do outro. Aí é uma virtude. Aí já transformou em virtude. Entenderam? É interessante, né? Pensar aquilo que é facilitado em nós, que faz parte dessa psique. Vamos lá na pergunta 918. Por que, Luiz Espíritos, por que disso se pode reconhecer que em um homem, o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E aí eles respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, você tem uma compreensão da vida espiritual, que nós somos seres imortais. Na vida espiritual, a concepção da imortalidade da alma e da suscetibilidade das vidas e da existência do plano terreno, da influência dos espíritos e o plano espiritual, e da existência dos espíritos, da influência deles nas nossas vidas. Isso é a compreensão da vida espiritual. E aí eu consigo me posicionar frente a isso. E aí eu começo a respeitar a vontade de Deus na minha vida, que é essa prática diária de fazer as coisas com mais altruísmo, com mais positivismo, olhar as pessoas com mais igualdade, sempre diminuir o preconceito. E aí direcionar esse movimento na nossa vida para o processo de elevação, conquistando assim essa ascensão. E muito interessante, gente, essa ascensão é sobre nós mesmos. Ela não é consagrada para comparativas do meu irmão, daquele que está do meu lado. Não vamos fazer isso. Porque aí nós vamos nos contextualizar como melhor que o outro. Não, o outro não é parâmetro para nós. Nós é que somos. Cada dia eu tenho que ser melhor do que ontem. Esse é o esforço. Porque se eu acordar e eu ser o mesmo Marcelo, ou eu estou congelado, eu estou entregue também a movimentos da vida que a gente chama de acordar, né? Acorda, Marcelo. E isso é feito através, às vezes, de sofrimento. Na parte de conceitos, a gente traz para a gente que perfeição vem de perfectio, designado o estado de um ser cujas virtualidades se encontram plenamente atualizadas ou realizadas. Esse é o estado de perfeição. Já dentro da teologia, é a plena realização
sob o ponto de vista moral, realização da moral. A moral é que traz aquele contexto de certo e errado dentro de nós. Então, que ele está passando de uma conceituação da opção pelo bem, por tudo aquilo que está no contexto moral, na nossa consciência, mas que é positivo. E aí, eu até grifei, é consumação no bem que compete a cada um possuir e atuar. E essa consumação, essa entrega no bem, não se esqueça, ela inicia por um movimento contrário, porque nós vamos inicialmente fazer a opção pelo lado ruim, pelo lado mal que existe em nós, e assim que esse esforço ele deixa de existir, quer dizer, a coisa se torna natural, ele é considerado a aquisição da virtude. Isso é uma novidade para a gente. Assim, todo homem é chamado à perfeição e à santidade. Como é que eu sou chamado à perfeição e à santidade, gente? Naquilo que a vida me propõe. Ah, como assim? Acordei, tomei o café, queimei a boca no café. Sim, eu estou sendo chamado à perfeição e à santidade na maneira como eu reajo a isso. Saí, peguei o carro, peguei o ônibus atrasou, eu me irritei. Eu estou sendo chamado ao estado de perfeição e santidade, quando resistir a, a, a esse incômodo e atuar diferente. A vida está me chamando, quando eu pergunto assim, o que Deus quer de mim, Ele está falando isso a cada minuto e segundo da minha vida. Marcelo, você tem que ter mais paciência, o ônibus vai atrasar hoje, o ônibus está atrasado, você tem que ter mais paciência, você vai ser desafiado pelo seu colega, né? Ele vai falar mal de você, ele vai te agredir verbalmente. Então, isso é o chamado de Deus para o Marcelo, naquilo que ele necessita articular dentro dele para esse grande chamado de perfeição e santidade. O dia nos chama à perfeição e santidade constantemente. E aí o imperativo do sede, né, do verbo, implica numa ordem, num comando. A gente sempre trazendo isso para a gente. Ok? Vamos ao texto, então, da noite de hoje, sobre a virtude. E aí, Madeleine, né, François, Madeleine e tal, que é o espírito, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, ele traz para a gente uma coisa. A virtude no seu mais alto grau. Então ele está falando do que ele falou lá atrás, né? Como a perfeição oriunda de Deus. Aqui ele está falando na relatividade da virtude em nós, quer dizer, próximo desse contexto, mais direcionadas para a proximidade dessa perfeição de Deus. Nós nunca vamos alcançar a perfeição de Deus, tá, gente? Mas a gente vai direcionar, porque aí a gente teria que dar um estudo sobre a verdade. A verdade em nós relativa sobre a verdade absoluta em Deus, a nossa verdade ela se aproxima da de Deus através do esforço de compreensão, de vivência, etc. Ela nunca vai contrapor, sobrepor, mas ela vai se aproximar. Então, a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades que são essenciais. E aí, quando a gente fala dessa essencialidade, a gente está trazendo aquilo na sua origem. Na sua origem, isso é importante. Tá? Na sua constituição de origem. De quem? Do homem de bem. E aí, ele tece ser bom, benevolente, caritativo, da caridade, trabalhador no labor do bem, ser sóbrio, ser consciente, ser modesto. E a modéstia é muito interessante. A modéstia, ela vai na mediana de certos elementos que existem na nossa vida, porque você pode ter a falta desse elemento, que é a carência, você pode ter o excesso, que é prejudicial, mas ele vai no médio, no equilíbrio. O modesto é sempre aquele que se contextualiza na mediana, no equilíbrio, né? O egoísmo e o contrário dele, a desconsideração de valor. Não, ele vai no meio, ele vai no equilíbrio e várias outras, né? Vários outros elementos da nossa vida. Esse é o homem virtuoso. E aí a gente começa a desenvolver é que a eterna busca do ser humano foi sempre e será sempre a felicidade. Só que ele se ilude muito na concepção dessa felicidade.
Mas quando ele desperta, o bem supremo é desejado desde todos os tempos. Os grandes filósofos já tratavam isso. Eles já estavam convencidos. E aí, quando a gente fala dos filósofos, eu ia trazer até pensamento de vários aqui, mas depois decidi que não. Eu decidi trazer aonde converge toda a ideologia que eles trazem. Olha que interessante. Esses filósofos são da antiguidade e são da vida mais próxima a nós. Eles conseguem consagrar que a felicidade está vinculada à prática das virtudes. Mas aí, já que a gente chega a essa conclusão, que está vinculada à prática dessas virtudes, a gente tem que saber o que é uma virtude. E aí a gente encontra em várias correntes do pensamento definindo o que são virtudes. Mas a gente tem um consenso de que a virtude, que sem essa virtude não pode haver uma vida feliz. Aí já estamos conseguindo entender o caminho das pedras para a felicidade. A gente tem que, já fez, não, traz a literatura para a gente que a virtude é derivada do grego, e olha que interessante, o significado dela é força e poder. Mas é uma força e poder não originada no mundo, dentro da matéria. É uma força e poder relacionada à alma. E aí, por isso, ele é um poder em excelência. Então, a virtude é um poder da alma, oriundo da alma. Porque se a gente vai fazer um comparativo aqui, por exemplo, nas artes, né, você pode ter um grande talento e pode ser forte nas artes. Depois você pode também ser excelente em música, ser virtuoso nisso. E a força está nessa especialidade. Nós podemos também ser fortes intelectualmente, fisicamente, e usar todos esses poderes. Mas é interessante que, independente dessas virtudes que a gente está falando aqui, ligadas ao mundo, são valiosas sim, gente. Não podemos depreciá-las na questão de valor. A pessoa pode ter essas aqui e ser permanentemente infeliz. O que prova que essas virtudes aqui não são suficientes para a aquisição da felicidade. Não são suficientes para isso. E aí, tá bonzão, meu querido? Uhum. Segundo, se a gente for trazer isso aqui na visão dos grandes pensadores, a virtude necessária para a conquista da felicidade é essa virtude moral. Trata, sim, de uma força, de um poder. E é interessante que esse poder deverá ser exercido, toda força e poder, ela é exercida em cima de algo ou de alguém. Essa virtude moral, ela é exercida sobre nós mesmos. Onde em nós mesmos, gente? Nos nossos vícios e nas más tendências. Olha que interessante como é que fechou o ciclo. Não sei se vocês conseguiram perceber. Essa virtude moral que traz a felicidade é uma força e um poder como as outras que a gente falou aqui. Mas de um poder que é exercido não sobre o outro, não sobre o meu irmão, não sobre as situações externas. Ela é exercida sobre o eu. Onde? Na manifestação daquilo que me diferencia e me destona da vontade divina, que são os meus vícios e as minhas más tendências. Aí a gente fecha o ciclo de evolução. Dessa forma que qualquer um de nós que está desejando conquistar essa virtude tem que estar sempre disposto a empreender esse esforço de fazer o bem e evitar o mal. Porque a gente sabe que essa má conduta que nós fazemos no nosso dia a dia, que afere esse lado escuro que existe em nós, vai trazer sofrimento para nós. E aí, como é que a gente começa? Ok, gente, conseguimos fechar esse ciclo e entender como a virtude onde ela tem que ser aplicada, onde ela tem que ser movimentada em nós? E aí começa o primeiro passo para conquistar essas virtudes, que a gente sabe muito bem, que é o autoconhecimento. Não dá para estabelecer um projeto de construção de virtudes e de construção da felicidade em nós sem o primeiro passo, que é o conhecimento de nós mesmos. E aí a gente não consegue empreender um esforço eficaz para alcançar isso. Porque a gente não sabe por onde começar. E aí, conhecendo-se, a gente consegue detectar as nossas forças e fraquezas. E aí a gente começa a ter possibilidade de criar estratégias e do que é bom para eliminar esse mal que existe em nós. Tem alguém querendo falar?
O Marcelo, Jaque, eu estava lendo aqui no Livro dos Espíritos uma questão em relação às virtudes que eu achei muito interessante. Nessa parte aqui, dos vícios e virtudes, Sim. né, que é no capítulo, eu vou pegar aqui. Na pergunta, fica na parte terceira do capítulo da perfeição moral, né? A pergunta que vem em torno aqui das virtudes e os vícios, da pergunta 893 até a 906. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava estudando aqui é que Kardec colocou uma questão da humildade, né, em relação às virtudes. Que a gente pode ter todas as virtudes, mas sem a humildade, essas virtudes elas ficam como se ela faltasse a base de sustentação moral dela. Então, ele colocou uma coisa assim que, para a gente, além da questão da humildade, que é uma virtude que vai nortear as outras virtudes, né? Tem uma questão importante que é a gente avaliar essas virtudes a partir do nosso interesse pessoal. Que enquanto a gente tiver interesse pessoal, é aquilo que vai dar, por exemplo, assim, que vai ser o medidor, né, da gente ver se a gente está moralmente, como é que fala, moralmente crescendo moralmente ou não. E o termômetro é sempre o nosso interesse pessoal. Se aquilo que a gente está fazendo gera algum interesse, então já não é virtude mais. Né? Não é sustentada assim. Você pode ter uma virtude, você ser bom, mas se sua bondade tem algum fundamento de interesse, e qualquer que seja, seja até na vida futura, ela já não está sendo vamos colocar moralmente, uma bondade, né? Vamos colocar uma bondade moral. Você pode ser bondoso, né? A gente pode ser, por exemplo, generoso. Se essa generosidade tiver algum tipo também de interesse, que seja pequeno, que seja assim, né? Já é vamos colocar um medidor aí. Então, que a questão da virtude não basta ser a gente só angariar virtudes. Por exemplo, eu não vou falar mais das pessoas, eu não vou intrometer na conversa dos outros, eu não vou. Assim, eu posso colocar uma porção de coisas assim, eu não vou ser rude com as pessoas, eu vou ser mais gentil, vou ser mais generoso, vou ser mais, né, equânime, vou ser mais justo, vou ser mais bondoso. Mas se isso tudo não tiver, além da questão da humildade, né? De eu não estar colocando ali para ser alguma coisa, para ser visto por alguém, para ser, né? Para sustentar ali o meu orgulho, o meu egoísmo. E ao mesmo tempo também, se aquilo ali não tiver nenhum interesse, eu estou chegando a essas virtudes próximo da verdadeira caridade, né? Então, assim, a virtude me chamou muita atenção nessa questão. Nós vamos falar disso, né? Essa questão da mediana, da humildade, a gente vai falar dela ainda aqui. E tratar realmente, inclusive esse tomo, desse capítulo do 8, ele traz para a gente o que realmente não faz parte desse movimento quando há o interesse próprio. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, assim, para a gente ver, a partir desse primeiro passo, que é o autoconhecimento, e é que a gente, para quem nunca deteve essa análise, quem vai começar esse processo agora, essa análise de si mesmo, esses primeiros passos são sempre difíceis de identificar, e aí tem que existir o que a gente chama de persistência. E aí a gente já está falando em uma outra virtude, que é a própria persistência. E é muito bacana a gente entender as virtudes, que são inúmeras, são várias, mas elas interligam, são interligadas, e no processo de aquisição de uma, ela sai puxando outra. É como se fosse uma rede. Uma virtude puxa outra em nós. Então, esse empenho que a gente faz, desse esforço, quando a gente conquista para conquistar uma virtude, ou duas, ou três,
automaticamente outras são adquiridas como consequência. Isso é interessante a gente trazer com essa visão para nós. Esse esforço é como se fosse aquela puxada da rede. Você está puxando um nó, mas todos estão vindo juntos para próximo de você. E isso acontece com naturalidade. Acontece com naturalidade. E aí, a gente dando continuidade à questão do texto, infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que se desornam e atenuam. Então, em nós sempre há essas pequenas enfermidades morais que têm como base egoísmo e orgulho, que atenuam e que desordenam e que desestruturam esse movimento em nós. E aí ele fala que não é virtuoso aquele que faz a ostentação de sua virtude. Porque qual que é o movimento real para se adquirir uma virtude? O desprendimento, o não se justificar com valores materialistas, que é aquele que exige de nós o aparentar, o fazer parecer, o fazer ser sem ser. Porque nesse caso aqui, aonde eu busco essa resposta no próprio mundo, eu estou desistindo do meu diálogo com Deus. Como é que é esse movimento, então, verdadeiro, para que não haja ostentação da virtude em nós? Porque aí ela se torna falsa. É quando a gente estabelece um diálogo muito fiel com Deus e recebemos a proposta dele e atuamos em nome dele. E não temos a intenção nenhuma de mostrar nada para ninguém. E é muito interessante que a gente vê isso em todos os âmbitos, a gente vê isso até na casa espírita, que a gente começa muito a galgar algum caminho de trabalho espírita, seja ele o que for, é estudo, é tarefa, e às vezes nós somos movimentados pelo nosso egocentrismo. Mas tenhamos paciência, porque vamos cair no campo da hipocrisia, que de certa forma é um estágio de evolução, porque eu estou aprendendo ainda me movimento no ego. O problema é que eu trago interferências no trabalho também, no trabalho na casa espírita, interferências do meu ego. Mas com o tempo eu vou percebendo que essa alimentação do ego não vale a pena, porque não me traz felicidade. Porque quando eu estudo o Evangelho de Jesus, ele é muito claro para mim, que é isso que a Jaque falou aqui. A gente começa a servir a um mamon, vamos pôr aspas nele, que é o meu ego, até que eu destitua esse movimento em mim e realmente ache a vertente verdadeira, que é oferecer o meu esforço a Deus, porque a minha consagração é com Ele. E aí eu paro de pôr empecilhos ao meu movimento. Naquela casa espírita eu não volto mais, fulano, né, me tratou mal, me olhou esquisito, ela tem muita vaidade. Peraí, mas você está a serviço de quem ali? Do seu ego ferido ou de realmente Jesus? Porque quem trabalha para Jesus, trabalha só para Ele. E aí ele fala aqui, pois que lhe falta a qualidade principal, que é a modéstia, que tem o vício que mais lhe opõe, que é o orgulho. E o orgulho é aquilo que destona da mensagem mais forte, uma das mensagens mais fortes do Evangelho de Jesus. Nós somos todos filhos de Deus iguais perante o olhar dele. O orgulho me tira, não me permite enxergar o outro como irmão, que é a base do movimento da caridade verdadeira. Então, se eu não me considero irmão do outro, igual, de iguais direitos, de igual visão do Pai universal, eu não consigo o consagrar como irmão, como igual. Então, eu não consigo atuar dele como igual. Aí eu atuo com imperfeições. Porque o orgulho não me permite isso. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadiar-se. Adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Não existe interesse dessa demonstração. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Então é uma satisfação que se expressa
naquele que atende à vontade divina. Olha que coisa interessante. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações. E aqui tem um fator de inspirações, que a gente sabe que é o processo de comunicação com aqueles espíritos que direcionam a nossa vida para o bem e praticam bem com desinteresse completo e inteiro, esquecidos de si mesmo. Não faz isso em provimento próprio. Então, a gente vamos contextualizar então a modéstia, porque está grifada aqui. A modéstia é a ausência da vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações e êxitos. É uma despretensão. Eu simplesmente faço porque eu sei que é uma diretiva divina e eu estou construindo a minha felicidade, mas eu sei que eu não vou poder fazer troca com isso. Que ela é um esforço contínuo e ele cada vez mais exige de mim a aproximação dessa perfeição. Um outro passo para a gente trabalhar essa questão das enfermidades morais é a gente também buscar conhecer os nossos piores inimigos e, consequentemente, nós vamos chegar nos nossos próprios vícios. E, adiantando já, o pai de todos esses vícios é esse danadinho desse orgulho aqui, que ele falou. É o pai de tudo. Quando eu me diferencio do outro, eu estou trazendo para mim e retirando de mim a possibilidade de enxergar essa questão da igualdade. Se você, algumas vezes também, por exemplo, no nosso dia a dia, nós somos dominados pelo ódio, pelo ciúme, pela inveja, pela mágoa, pela impaciência, pela intolerância, quem está no comando da nossa vida é esse vício que a gente chama de orgulho. A intolerância vem dele, a impaciência vem dele, a mágoa vem dele. A gente podia aqui tecer até um estudo sobre isso. A inveja vem dele, o ciúme vem dele, o ódio vem dele. Ele é a base dessa estrutura que nos tira a felicidade de um dia, de uma semana, de um mês. O orgulho, a base dele é uma imagem falsa que a gente faz de nós mesmos. Qual a imagem falsa? Que eu sou melhor que o outro. Geralmente isso é alimentado desde a nossa infância. E aí favorece o surgimento do egoísmo. Orgulho e egoísmo. O orgulho me diferencia. O orgulho, ele é um erro no ser. E o egoísmo é um erro no ter. Eu quero para mim. Que é essa raiz de todos os males da humanidade. A questão da negatividade, da questão negativa que a sociedade revela, está com base nesses dois elementos. A virtude contrária ao orgulho, que a Jaque falou aqui, é a humildade, que é necessária para começar a desenvolver as outras virtudes. Porque a humildade, ela me faz enxergar o outro como igual e me faz atuar nessa mediana, não excedendo e não deixando de fazer. A humildade também, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, nessa postura de diminuir a gente ou diminuir o outro, chamado de postura Kharkova, fazendo que as pessoas se enxerguem submissas, apáticas. Não é isso. Humildade é um grande processo de inteligência, porque Jesus foi o maior exemplo de humildade. Se a gente for fazer uma contraposição, Pilatos, o de orgulho. A humildade é essa virtude dominante que todos os homens de bem passaram sobre a Terra. Então a gente tem alguns, Sócrates, Confúcio, Buda, Gandhi e outros tantos, Chico Xavier e vários outros. A humildade muitas vezes é confundida com essa questão de sujeição, passividade, desleixo, miséria. E isso é uma qualidade que a sociedade associa aos fracos. Não é isso, humildade não é isso. Jesus ensinou a viver essa virtude com maestria e é hoje, mais do que nunca, se reconhece a humildade no grande valor intelecto moral. É uma opção que nós fazemos. Então a gente precisa admitir que longe de ser como Jesus, porque nós estamos distante dele, não quer dizer que a gente não possui nenhuma virtude. Mas aí, como é que eu acho uma virtude em mim? Livro dos Espíritos, item 893. Há virtude sempre que há resistência voluntária, resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Toda vez que nós negamos o mal em nós. No início, essa negação do mal, ela é um esforço. Daqui a pouco, quando ela não é um esforço, a resistência é natural,
ela passa a ser virtude. Olha que interessante. Isso é virtude. Quando não há esforço para que aconteça de nós. E aí, quando a gente não se esforça para evitar uma má ação, isso já é uma aquisição moral. Já é uma aquisição moral. O esforço sempre tem que ser voluntário, não pode ser forçado por circunstâncias. No início, ele pode ser até forçado, mas ele adquire naturalidade em nós. E como eu sei que essa virtude está estabelecida? Já falei isso lá atrás. Se tudo for favorável para a efetivação da ação em mim, não há resistência, aí sim eu estou com a virtude. Olha que bacana, eu nunca tinha entendido dessa forma, gente. Para mim também é uma novidade. E aí a gente considerando esse bem mais valioso, desejado por todos aqueles que buscam a felicidade, e aí a felicidade tem um vínculo muito forte com a liberdade, com se libertar. E não se pode ser livre quando se é dominado pelos vícios, que aí é a escravidão, ou pelas paixões. E essa nossa intenção é buscar sempre o conhecimento que nos ajude a buscar a efetividade da virtude em nós. E esse conhecimento está aqui, através do Espiritismo, através do Evangelho de Jesus. E aí a gente consegue trabalhar essas virtudes. E a diretiva maior de Jesus é para que se adquira, para que se inicie esse movimento. E as forças morais se estabeleçam e garantirão esse encontro com a felicidade que a gente tanto busca. E aí, dando continuidade aqui ao texto, a virtude é assim compreendida e praticada, e que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como um modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Aquele que busca o reconhecimento das virtudes pelo próprio mundo, do próprio mundo, gente, ele já recebeu o seu galardão. A aquisição das virtudes é uma conversa, um diálogo diretamente com Deus dentro de nós, onde se estabelece um acordo, um movimento, se atende, passa a ser e aí se transforma em fé. A fé é operante. E aí nós fazemos parte do movimento de misericórdia divino, que é o que a gente muito busca. Em princípio, o homem que se exalta, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é, que é a falsidade? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima. Essa é a nossa busca. Essa satisfação de estar sintonizado com a vontade de Deus. E ela estabelece no nosso sentimento, no nosso coração. Mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera-se um amor próprio. Mas não se preocupem, pode ser que no começo desse movimento em nós, a gente esteja buscando essa visão do próprio mundo, daquilo que a gente ostenta ser. Depois ela vai depurando e nós vamos achando o caminho dessa sintonia com essa força íntima que vai do nosso coração de atender o chamado de Deus em nós, que é o processo de libertação. A gente tem que ir com muita calma, porque senão nós passamos por um movimento interno de condenação. Mas eu adoro ser visto, eu adoro que as pessoas me enxerguem como bonzinho. Olha, isso é início de um processo. A parte de conscientização, ela transforma esse movimento nosso no real caminho que é a proposta de Jesus, que é a libertação desse entendimento com o mundo, que a gente não consegue servir esses dois senhores. E aí, para a gente já ir para a finalização, a vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritos sinceros. Contudo, dir-lhes-ei,
Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas hão de se redimir. François, né? Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Lembrando que François, ele foi o bispo de Orleans, foi o bispo também em Paris. Muito interessante que ele perfazeu a caminhada terrena até 67 anos, nasceu 27 de dezembro de 1862, ele era francês, né? E ele faleceu em, deixa eu lembrar aqui, acho que, deixa eu ver se eu de cabeça não lembro, deixa eu ver se eu anotei. Ele faleceu em 1862, aos 67 anos. Nasceu em 1795. E aí, mais interessante, olhem a data dessa mensagem dele aqui na tela. Ele faleceu em 1862. Essa mensagem foi em Paris, 1863. Então, isso quer dizer que ele era um espírito que desencarnou possivelmente muito próximo da consciência. Para poder trazer uma mensagem desse nível, tem diversas mensagens no Evangelho. No capítulo 5 tem a felicidade não é deste mundo, a virtude, que é essa que a gente está estudando aqui, e no item 9 também, os superiores e inferiores, é dele, teve muitas também inserções na Revista Espírita, na Sociedade de Paris, então ele tem muita coisa que advém, inclusive, do próximo ao seu desencarne. E aí a gente caminhando já para o nosso encerramento, o que a gente desejou com esse estudo aqui é que estabeleça em cada um de nós um propósito da aquisição dessas virtudes para que a gente possa nos tornar espíritos felizes ou menos infelizes com a gente mesmo, conosco, com as nossas atitudes, com nossos sentimentos, com nossos pensamentos, que a gente passa de um processo de análise, de reconhecimento de quem somos e possamos observar dentro de nós aqueles elementos que nos incomodam: maledicência, negatividade, rancor, mágoa, raiva, e que a gente também consiga fazer construções de diminuição desses nódulos espirituais que nós colocamos em nosso próprio coração. E o Evangelho de Jesus é o maior tratado terapêutico para esse movimento nas nossas vidas. Vamos desistir de ser os mesmos. Vamos desistir de ser infelizes, insatisfeitos com a nossa personalidade, com as nossas reações, com a maneira de ver a vida, com as nossas tristezas, e vamos galgar um caminho de reconstrução em nós, através de um trabalho, e através de um movimento, através de um esforço, de uma resiliência, de uma persistência, para que a gente possa, no momento do nosso desencarne, entregarmos a nossa alma ao propósito divino de uma maneira mais leve, menos pesada do que quando entramos na nossa proposta reencarnatória. Vamos fazer a vontade de Deus em nós. E a caridade é o movimento que nos incita ao maior processo libertador. Caridade para conosco, caridade para com o outro. E a caridade, na sua profundidade, o primeiro passo é enxergar o outro como igual, eliminando em nós o elemento orgulho, que possivelmente vai puxar o egoísmo depois. Quando eu consigo diminuir esse elemento dentro de mim e conseguir enxergar a caridade se efetiva na minha vida como um movimento verdadeiro, porque eu preciso enxergar o outro como igual, para que na prática da caridade que eu julgo ser caridade, eu não estou me julgando melhor que ele, sentindo pena dele. Ninguém merece pena dos outros. Nós merecemos compaixão. É diferente de pena. A pena me destitui do entendimento do outro como igual. A compaixão me faz o altruísmo, que é me colocar no lugar do outro, inclusive, para que eu enxergue a dor dele na dimensão e possa atuar para ajudá-lo. Eu não entro na dor do outro para sofrer com ele. Eu entro na dor do outro para entendê-la, para poder atuar.
para ser ferramenta divina. E aí, nesse momento, eu posso partir para a oração final, Jaque? Ou tem algum... Me oriente, por favor. Pode sim. Posso, né? Então a gente vai elevar Uhum. nosso coração, nosso pensamento agora, pedindo forças à espiritualidade, para que nos auxilie a estruturar em nós esse movimento libertador, onde a gente aceita a vontade divina, a gente reconhece o outro como igual e nos estabelecemos como instrumentos dessa vontade, fazendo a caridade, diminuindo a dor do outro, mas também diminuindo a nossa dor, nos entendendo, tendo caridade para conosco mesmo. Que a gente faça essa imersão dentro da gente, descobrindo os nódulos que ainda temos a dissolver. O nosso lado ainda que tem uma afinidade com o negativismo. E trazemos essa força positiva do Evangelho de Jesus na nossa vida. Através do amai-vos, através da compaixão. E aí nós temos várias passagens que trabalham isso em nós. Que a dimensão da caridade verdadeira seja alcançada por cada companheiro aqui presente, seja no plano físico ou espiritual. E que a consagração desse movimento divino de libertação, que nos aproxima da felicidade e nos direciona à vontade de Deus para com cada um de nós, seja estabelecida como acordo para as nossas vidas. Que a chance que o amanhecer próximo vai nos permitir exercer, que seja o exercício da fraternidade e da compaixão e do amor que Deus nos propõe. Que sejamos fiéis e baseados nessa fidelidade dessa vontade, possamos construir um mundo melhor para nós, no nosso contexto interno, no nosso contexto familiar, na sociedade, no mundo. Que a energia divina nos consagre protagonistas desse mundo melhor que queremos dentro e fora de nós. Que assim seja.